Dr. Anthony Wong, a gente viu aqui que o isolamento em São Paulo está cada dia mais complicado, não surtiu efeito, o número de mortes só subiu, o número de contaminados só subiu, e agora há essa possibilidade de lockdown. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você concorda com isso? Bom, eu discordo frontalmente de isolamento. Desde o início, quando nas primeiros debates, em março, eu falei que o nosso modelo de lockdown, ou fechamento, ou isolamento horizontal, estava totalmente errado, porque nós estávamos ainda no verão. Que a conduta, o programa deve ser adotado, que foi na Coreia e no Japão, apesar da época de clima frio, e o que foi adotado na Suécia, agora a Suécia passou a ser modelo, era um programa não isolado, não isolamento total. Agora, embora discordando da possibilidade de isolamento horizontal, e que viu que é para empurrar para frente, realmente empurrou, né? Viu? O pico, que era para ser 6 semanas após o início, agora, estamos tendo um pico agora, 8, 9 semanas depois. Quer dizer, não funcionou. O programa de isolamento total não funcionou. Então, o que nós estamos tendo, e tem 2 artigos recentes, um da doutora Julia Marcus, da Universidade de Harvard, de Medicina Populacional, e outro também do Dr. Marty Maverick, de Johns Hopkins University, professor de epidemiologia, de política e saúde. Os 2 escreveram essa semana lá nos Estados Unidos, um no Atlantic, outro no New York Times, falando que, gente, a fadiga por quarentena é real. O pessoal está cansado. Então, chega num ponto em que o isolamento já não surte mais efeito, porque as pessoas não conseguem ficar isoladas. Então, eles passam a ter problemas mentais. Uma pesquisa nos Estados Unidos, olha, os Estados Unidos estavam em lockdown, fechamento, que é isolamento, como o Sérgio disse, 3 semanas. Metade dos americanos disseram que estavam com problemas mentais devido ao isolamento. Mas 3 semanas. O Brasil está há 2 meses, praticamente. E não funcionou. Se não funcionou no começo, vai funcionar aqui para frente uma coisa mais rígida. As pessoas não vão aguentar mentalmente, fisicamente, não estou nem fazendo economicamente, certo? E outro estudo, olha, o próprio Cuomo falou a semana retrasada, ele ficou surpreendido que 66% das infecções eram de pessoas que nem sentiam sair de casa. Ou seja, o isolamento é um fracasso total no mundo inteiro. O que o Sérgio falou, nos países que deu certo, eles começaram o isolamento precocemente, lá na frente, agora. E depois, então, foram ver os números baixarem. Depois, apesar de muito sofrimento. Os países que não fizeram lockdown não tiveram esse mesmo sofrimento. Agora, o Brasil vai fazer o lockdown quando passou 2 meses depois. Qual o sentido disso? O time, quando eu falo de futebol, Sérgio, time que está perdendo 4-0 no primeiro tempo, continua com o mesmo time? Não tem mudança de programa? Tem que mudar de estratégia, meu. Então, o que acontece? O que tem que fazer é afrouxar. Nós sabemos que a contaminação no meio ambiente fora é muito menor. Sabe o programa dos Estados Unidos, falado por esses 2 professores, como também outros professores? Aquele stay at home tem que ser mudado para get out. Em vez de ficar em casa, sai para fora. E não é só a Flórida, como eu vi, mas todos os outros estados, Maryland, etc., as praias já estão sendo abertas, as cidades são abertas, etc. E olha, eles fizeram nem 3 a 4 semanas de fechamento, ok? Agora, isolamento, esse lockdown no Brasil, realmente é quase ditatorial. Doutor Sérgio, o senhor foi citado, Dr. Wong fez até uma analogia com o futebol, que foi minha área durante muito tempo. Então, o time está lá usando uma tática, não está funcionando, ele insiste na tática. Será que não estamos insistindo num erro, usando a tática errada? Veja, tem muita coisa que eu concordo com o Dr. Anthony Wong. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente ponderada e tem uma visão dele, pessoal, do que ele acredita e do que ele lê. Como tem os outros pesquisadores que têm uma outra visão, que têm também uma leitura diferente da situação. Eu acredito que, diferente do Dr. Wong, que a gente tenha que ainda permanecer, pelo que eu vejo na experiência dos outros locais, de conversando com os colegas ao longo do mundo todo e também da literatura médica, que inclusive, Dr. Anthony Wong, o Cochrane, que é um órgão que avalia
várias revisões sistemáticas de estudos clínicos, ele mostrou que em 29 estudos, quem fez a quarentena, quem fez o isolamento, teve resposta melhor para a relação da pandemia e, claro, com as medidas não farmacológicas que a gente comentou sempre acaba comentando, né? Lavagem de mãos, máscara, álcool em gel e assim por diante. Então, não é que a gente está perdendo o jogo, a gente não sabe onde a gente está no jogo. Esse que é o grande problema, que ele é um vírus que a gente não conhecia, estamos aprendendo, eu acho que o Dr. Wong concorda comigo, de uma alta transmissibilidade, que uma pessoa infecta de 3 a 4 na média, quando não aumenta para 8 ou 9, como o Dr. Pedro, a gente estava comentando aqui nos bastidores. Então, a verdade é que a gente tem uma briga com o inimigo invisível, de difícil, e nós estamos também essa questão política sendo envolvida numa discussão médica, que não deveria ser. O grande foco que a gente tem que ter é médico. Então, eu acho que a questão dos políticos, eles acabam tirando um pouco o norte do problema que eles têm e jogam tudo isso na questão da pandemia. Eu acho que a gente precisa tirar isso. Eu acredito, concordo com o Dr. Wong, que o lockdown vai ser maléfico para nós, do ponto de vista das pessoas. Essa questão de depressão, de ficar em casa, isso é comprovado nos Estados Unidos. Não só a depressão, como a obesidade. E isso a gente já tem visto aqui no Brasil. Não tem estudo publicado no Brasil, mas são dados observacionais. Como são observacionais a hidroxicloroquina, a gente vê as pessoas falarem: poxa, eu não aguento mais ficar em casa, está difícil para mim, eu preciso socializar, eu preciso ir num bar. Mas as pessoas têm que entender que a gente tem que fazer um pouco a nossa parte. Eu acho que tem as teorias têm que ser respeitadas e a gente vai chegar no meio termo de tentar agradar. Eu espero sim, Dr. Wong, que a gente não caminhe para o dia 1º de junho para o lockdown. Eu gostaria de ver essa flexibilização. Mas aí eu vejo que a redução de mobilidade não chega de novo a 48%, 42% a 48%, agora com o rodízio. 48%. Isso. A gente não chegou nem aos 50%, 60%, que seria o adequado para a gente nem pensar em fazer um lockdown, que aí a gente conseguiria fazer uma flexibilização. Então, é uma situação bastante nebulosa. Eu acredito que a gente tem aí os próximos 15 dias para avaliar esses números, ver como que vai caminhar o serviço público. Esse é o meu grande medo, é como vai caminhar o serviço público agora em relação aos leitos, à UTI e ao número de mortes, porque a gente está subindo, a gente tem subido. E só para lembrar, o Brasil, as pessoas fizeram uma leitura errada. O Brasil não é hoje o epicentro da América Latina, como se falou. Saiu uma publicação no CDC dizendo que o Brasil, por milhão de habitantes, é o terceiro em índice de letalidade, de mortalidade. O primeiro é o Equador, segundo o Peru, terceiro o Brasil. Isso já está comprovado também cientificamente nos dados que saíram ontem, no domingo, reportados.